Olá pessoal, estamos em mais um episódio do IVD Talks e hoje estamos com uma celebridade, a doutora Esther Sabino. A doutora Esther Sabino é membro da Academia Brasileira de Ciências e recentemente inclusive ganhou um prêmio da Academia Internacional de Ciências. Ela é professora do Departamento de Patologia da FMUSP e também professora da USCS. Então, professora, primeiramente queria te agradecer por estar aqui conosco e perguntar um pouquinho para você. Como sua carreira, então, caminhou para chegar até aqui trabalhando com os vírus e com os arbovírus? Então, eu comecei, obrigada por estar aqui primeiro, mas eu comecei a minha carreira com vírus, com HIV, mas com o tempo eu mudei e fui trabalhar mais com a área de transfusão sanguínea. HIV é um vírus importante para transfusão, e nesse momento eu comecei a trabalhar com outros patógenos, como doença de Chagas, e também, graças a um projeto americano, um grande trabalho com anemia falciforme, são as áreas desse projeto. Mas com a epidemia de Zika, na época eu era diretora do Instituto de Medicina Tropical, houve uma demanda muito grande para a gente trabalhar com Zika, então eu consegui algumas verbas e comecei a trabalhar com Zika e conheci um grupo na Universidade de Oxford, e com eles a gente submeteu outros grants e conseguiu um grande projeto logo em 2019, pouquinho antes da Covid. A gente estava trabalhando com dengue, mas aí chegou o Covid, então Atropelou tudo. Atropelou tudo, mas foi assim que eu cheguei nos vírus e em arbovírus. E quem são os arbovírus, doutora? Então, é um grupo grande, mais de 200 vírus existem, né, descritos, mas alguns são mais importantes aqui no Brasil, principalmente o vírus da dengue, chikungunya. Zika também foi importante, ele anda sumido, mas a gente sempre acha que ele vai voltar. E agora tem os novos que estão começando a aparecer, o vírus Oropuxo, o Maiaro, já estavam aí, mas começaram a aumentar de novo em número de casos. Que exatamente, né? Nesse último ano a gente viu essa alta, principalmente de dengue, mas os outros também aumentaram. A gente espera no próximo ano que a gente tenha novamente esses picos de dengue, chikungunya e zika no Brasil, ou a gente deve esperar uma problemática maior desses vírus emergentes, o Maiaro, o Oropuxo, o West Nile? Provavelmente o dengue vai continuar sendo o vírus com maior circulação no país. É muito difícil controlar os mosquitos, e o aumento das temperaturas fez com que outras cidades que não estavam sendo tão afetadas, como é o caso de São Paulo, Porto Alegre, mesmo Curitiba, já começaram a ter casos, até Buenos Aires já teve casos de dengue. Então a expectativa é que, com a continuidade, com o aumento das temperaturas globais, aumente o número de casos de dengue e de todos os outros também. Então existe essa alteração do meio ambiente que facilita a vida dos arbovírus. Uma pergunta talvez um pouco diferente, né? Você acredita que a epidemia, né, a pandemia de Covid, teve alguma influência nessa disseminação da dengue neste ano? Então, por exemplo, o fato da gente ter se preocupado muito com Covid, de repente fez com que a gente parasse de tomar cuidado com o controle do vetor, né, do Aedes, e isso causou um aumento do dengue ou não? Não faz sentido essa ideia? Então, na verdade, a gente estava em 2020 numa expectativa muito grande de uma grande epidemia de dengue. E eu acho que aquela parada das pessoas no período sem pouca movimentação acabou segurando um pouco o dengue em 2020. Mas a expectativa é que ficou vários anos depois do Zika sem ter grandes epidemias. Mas o que fez mesmo foi o calor. Um calor muito maior, um ano muito quente, isso realmente tem um impacto enorme no mosquito e, com isso, no vírus da dengue. Seguramente o que levou a grande epidemia esse ano foi o aumento da temperatura. E é bem preocupante, né? A gente precisa tomar cuidado com essa disseminação, ainda tomar cuidado para que a gente controle esse vetor, e a gente vê então, como a doutora até comentou, esses novos vírus, né? Não novos, né? Eles não surgiram agora, mas eles estão sendo mais falados, mais discutidos, como o Maiaro, como o Oropuxo, né? Quem é esse Oropuxo, né, que está todo mundo falando? Onde ele surgiu, ou quais os sintomas assim, que ele causa? É muito diferente dos outros arbovírus?
Os sintomas são muito parecidos com dengue, com chikungunya. Na verdade, nenhum desses, a sintomatologia é difícil de ser usada para diferenciar os casos. São todos muito parecidos, o diagnóstico é laboratorial. Mas é exatamente isso, esses vírus que estão aí, no caso do Oropouche desde a década de 50, que se descobriu, sempre estiveram aí, mas na década de 50 que foi detectado pela primeira vez. Tinham pequenos surtos, mas nunca chegavam a grande número. Então, novamente, essa mudança climática, aumento dos mosquitos, mudança dos animais, das áreas, a mudança do meio ambiente, facilitando, então, para que alguns vírus se espalhem de uma forma que a gente não imaginava antes. O Oropouche é transmitido por qual vetor? É o Aedes também? Não. Não. É outro, não é um mosquito, como chama? É uma mosquinha, na verdade, não é mosquito. Ele é bem pequenininho e esse é o agente conhecido até agora. Mas em modelos laboratoriais você consegue transmitir o vírus para o Aedes também e para o Culex. Mas ninguém detectou no meio ambiente isso acontecendo. Entendi. Então, na prática, a gente não esperaria que o Aedes transmitisse o Oropouche. Mas em laboratório é possível que ocorra. Em laboratório você consegue infectar o mosquito. Agora, se vai produzir vírus em quantidade suficiente, na saliva, para o vírus ser transferido para o humano, isso ainda a gente não sabe. Entendi. Mas o fato do vírus ter expandido tão rapidamente sugere que existam outros vetores, mas a gente ainda não sabe qual é. O que se falou mais, que eu ouvi falar mais, foi o Culex. Mas a gente ainda não tem nada assim publicado e definido dizendo que também o Culex transmite. E como a gente diferencia, então? Se a sintomatologia é tão parecida, laboratorialmente que a gente consegue diferenciar esse Oropouche de outros arbovírus, ou mesmo os outros arbovírus entre eles? Todos entre si, você precisa usar algum teste laboratorial para ter certeza qual agente foi. Só pelos sintomas é muito difícil. E os testes são sempre mais ou menos parecidos. Você usa PCR, algum teste molecular ou antígeno no começo da infecção e depois anticorpo IgM normalmente para infecção recente e IgG se a pessoa já foi exposta anteriormente. E a possibilidade de diferenciar, por exemplo, a gente ouve falar muito no laboratório sobre a reatividade cruzada. Né? A gente consegue no laboratório ter uma boa diferenciação ou a chance de reatividade cruzada é muito grande? Então, as sorologias dependem muito de qual arbovírus. Por exemplo, Zika e dengue é muito difícil de fazer a diferença. No Oropouche ele é bem diferente, costuma dar a reação cruzada é menor. Mas a gente sabe muito pouco, porque na verdade a experiência é pouca, tem poucos testes para esses agentes acessíveis, então ainda tudo muito experimental. A gente falou um pouquinho da infecção recente, né, que você comentou sobre, seria a PCR e o IgM para uma infecção recente, ou PCR e alguma outra ferramenta? Em geral, todos os vírus, você começa no início da infecção, você pode pegar por PCR. Alguns vírus, quando a quantidade de vírus é muito grande, às vezes você consegue pegar por teste de antígeno, como é o caso do dengue, mas isso dura muito pouco, em termos de 5 a 7 dias. E depois o IgM aparece e ele fica por um tempo maior, alguns meses depois disso. E você pode usar o IgM como indicativo de infecção. No caso dessas doenças novas, como é o caso do Oropouche, tem muito pouco estudo com amostras sequenciais que possam dar um desenho melhor de quanto tempo dura a PCR, quanto tempo, quando você pode usar o IgM, que mais ou menos para dengue a gente sabe. Mas no final você pode começar com um e depois usar o IgM, dependendo. Com 5, 7 dias a pessoa já deve estar positiva para IgM, de início de sintoma. E o IgG, qual a finalidade dele? O IgG ele mostra mais se você já foi exposto à infecção. Outra coisa também que às vezes é interessante é porque o IgM pode ser, em geral, o teste de IgM, eles são menos específicos e às vezes a positividade, o IgG acaba confirmando o teste de IgM.
Mas ele também, o IgG, é muito bom para usar quando você quer fazer estudos de vigilância e você quer saber quantas pessoas já se infectaram, então o teste de IgG é usado muito para esse tipo de estudo. E vigilância, né? Principalmente em banco de sangue. É, Poderia, de repente, um estudo para a gente tentar detectar em regiões. Então, estudar é muito importante quando você está fazendo, nessas epidemias, a gente saber quantas pessoas já se infectaram. A gente ficava falando, quando vai acabar o pico, quando era o SARS-CoV, quando a gente achava que as pessoas só iam pegar uma vez a infecção na vida. Verdade. Então, esse dado da pessoa, quantas pessoas já pegaram, pode ser muito importante durante uma epidemia, porque te dá uma ideia do tamanho, do impacto na população, porque muitas pessoas são assintomáticas de uma infecção. Então, esses estudos de vigilância são importantes para serem feitos. E, no final, a população de banco de sangue ela é uma população de fácil acesso. Então, por isso, tem sido usado em muitos estudos para definir tamanhos de epidemia para um novo agente. Então, mais por isso, senão o melhor estudo Gold Standard, é você trabalhar com populações gerais, só que é muito caro você fazer estudos populacionais, bater na porta das casas, coletar amostras, são estudos caríssimos. Então, usar a amostra de banco de sangue, desde que bem desenhada, você consegue espelhar a população geral. E com todas essas informações, né, falando um pouco mais do Oropost, lá quando a gente teve aquela epidemia de Zika, a gente teve muito problema de microcefalia, talvez por a adesão do vírus em célula ali neurológica, né, para que a gente visse os problemas de desenvolvimento, né, nessas crianças que acabaram tendo, então, microcefalia. A chance do Oropost, essa cepa que está circulando, ela causar algum problema de desenvolvimento do feto ou possivelmente uma microcefalia? Sim, já tem casos bem descritos, aparentemente o Oropost causa morte fetal ou microcefalia poderia ser, não sei se vai ser da quantidade que aconteceu com o vírus da Zika, a gente sabe muito pouco, aparentemente em Manaus não teve tantos casos, mas fora de Manaus a gente já está vendo casos sendo detectados em vários estados do Nordeste, mas a gente não sabe o impacto e qual vai ser a proporção. Até porque não tem tantas ferramentas ainda disponíveis para vigilância epidemiológica, talvez, do Oropost. Isso, exato. A gente ainda não entendeu bem quantas pessoas e quão disseminado está o vírus. Praticamente ele está bem disseminado, mas quantas pessoas pegaram em cada lugar a gente ainda não sabe. E o que tem se estudado, né, de arbovírus? A gente vê bastante estudo de vigilância epidemiológica, mas é muito preocupante também essas mutações, né, essas diferenciações que ocorrem quando esses vírus disseminam, né, em populações novas. Existem estudos nesse sentido de entender mutações, entender como é que eles são, como é que então, na área de arbovírus, primeira coisa, não existe medicamento, seria muito importante que a gente desenvolvesse medicamento para os casos mais graves de dengue e também de chikungunya que ficam crônicos, seria interessante ter esse tipo. Tem gente trabalhando, procurando medicamentos ativos para esses vírus. A diversidade do vírus, o vírus tem evoluído, muda em cada epidemia, como acontece com Covid também. Então, mas a gente não sabe o impacto disso ainda para a patogênese, a gente não entende muito bem qual é o impacto disso. Ainda nós não temos vacina em larga escala para a gente saber quanto essa diversidade vai ter um impacto na eficiência dessas vacinas. Tem vacinas que estão próximas de serem aprovadas, que talvez sejam produzidas numa escala maior do que aquelas que hoje a gente tem. Então, assim, tem muita coisa para trabalhar ainda com... Ainda vão dar muito trabalho para a gente, né, doutora? Dá, com certeza. Essas vacinas, né, eu sei da vacina de dengue, né, acredito que de chikungunya também está aí para sair. Como é que elas funcionam? Elas têm algum mecanismo específico que ela As vacinas de dengue, elas são vírus atenuados.
Então, na verdade, você tem até um sintoma de dengue, uma síndrome parecida, só que já é uma vacina com os 4 tipos. Então, você tem essa vacinação, você já fica imune para os 4 sorotipos de dengue. É a mesma coisa para chikungunya, mas aí é uma só. Então, estão para sair, a gente está esperando. Na torcida, né? Na torcida, porque acho que a única forma realmente de controlar o vírus da dengue é se aparecer essa vacina e ela for usada em larga escala. Doutora, então, a gente viu que tem esses vírus emergentes, bastante pesquisa nesse ponto de diversidade, e as vacinas vão ser um grande auxílio, né? Um dos pontos da vacina, inclusive, quando começou essa vacina de dengue, acho que os primeiros fabricantes tinha que testar, né, o paciente. Só podia, se eu não estou enganado, vacinar aquele paciente que já tivesse tido dengue. Isso ainda é uma verdade? Eu só posso vacinar aquele paciente que já teve algum sorotipo do dengue? Ou as novas vacinas já não têm mais essa necessidade? Aparentemente, as novas vacinas não causam esse problema, mas eu posso dizer que é muito difícil você ter um estudo, às vezes alguns efeitos colaterais só aparecem depois, que foi o caso da primeira vacina, que realmente depois se percebeu que as pessoas que nunca tinham tido dengue, a vacinação podia servir como um estímulo para ter dengue hemorrágico, que esse é um problema do dengue. Quando você não fica com uma imunidade muito boa e você pega a segunda infecção, aumenta o seu risco de ter dengue hemorrágico. Mas aparentemente nessas novas vacinas isso não vai acontecer, a imunidade é boa para os 4 vírus, então esse problema deve deixar de existir. Então a gente ganha muito mais segurança também no uso, né, da vacina, porque é tão difícil a gente atingir a população em geral, e ainda se tiver que testar antes, talvez seja um empecilho até para aplicação. Então a gente não teria mais esse tipo de problema no Brasil, né, para poder ter uma disseminação aí dessa nova vacina ou dessas novas vacinas que pretendem surgir. Você acredita que um dia, né, a gente vai não ter arboviroses? Então, algumas sim, outras não. Por exemplo, o dengue, que eu saiba, nunca se encontrou o vírus em nenhum animal silvestre. Então, se não está circulando em outro ser vivo, você consegue controlar. Mas se circula em outros animais, aí, por mais que você consiga vacinar, você não vai terminar com a gente. É o caso da febre amarela, por exemplo, é um exemplo que você conseguiu controlar a população humana, mas ela continua circulando. Silvestre. E vacinação em larga escala da febre amarela seria uma opção? Então, na prática, a gente já está quase com uma vacinação em larga escala. Mas é isso que eu falo, se você deixa depois de 10 anos, vai desaparecer, uma população nova vai ficar suscetível e o vírus consegue pular de novo da área silvestre para a população humana. Entendo. Na parte diagnóstica, né, então falando um pouquinho do diagnóstico laboratorial, a gente sabe que a PCR muitas vezes não tem um acesso em todos os laboratórios do Brasil. Ainda, né, acho que depois do Covid, muitos laboratórios se equiparam, né, com as técnicas de biologia molecular, mas ainda não é o Brasil todo. Seria o ELISA, quando a gente fala, de repente, de um ELISA para antígeno, um ELISA mesmo para IgM, mesmo não sendo tão específico, útil nessas regiões? Então depende também aí do acesso aos próprios testes. Tudo depende do acesso e do custo. São duas coisas que para o Brasil são muito sensíveis. Quer dizer, tudo que você conseguir fazer de forma mais próxima a fazer o teste, como eles chamam, a beira-leito, né? Tudo que você conseguir fazer é melhor para o nosso sistema, que é um sistema bem descentralizado. Mas isso não pode aumentar o custo. Então, sempre as duas coisas são... Acho que a saída do diagnóstico seria isso. Quanto mais você conseguir fazer isso próximo, na própria UPA ou na própria UBS, seria o ideal. Mas é difícil, você tem que conseguir o preço com esse tipo de teste, que em geral costuma ser um pouco mais caro que os testes de ELISA. Mas os testes de ELISA tem que levar a amostra para o hospital e às vezes o resultado não sai tão rapidamente quanto necessário para aquele paciente que está doente naquele momento. Você precisa saber se ele está com dengue
aquela hora. Então, é sempre difícil, né? É sempre um balanço, né? É. Mas os laboratórios, eles estando cada vez mais perto, né? Eu acho que tem ocorrido uma descentralização, né, para esses centros. Então, por exemplo, os laboratórios centrais, né, os LACENS, eles estão até mais próximos ali do paciente. E também o uso de DBS, né, o papel filtro. Então, a gente vê que muitos ELISAs, eles podem ser feitos em sangue, em papel filtro, né, o sangue seco. Então, dando talvez uma possibilidade de atingir regiões remotas, mas realmente o tempo de diagnóstico até esse transporte pode ser um grande desafio, né, doutora? Sempre depende de cada região, então acho que vai ter todas essas necessidades, desde você poder transportar numa cidade grande, e aí transportar em papel de filtro, que é sempre mais fácil do que em tubo de sangue, ou tentar fazer testes locais mesmo. Realmente, aqui no Brasil tem espaço para todo tipo de teste. E, doutora, das pesquisas, né, em relação à arbovirose, quais são seus próximos objetivos? O que a gente poderia estudar em relação ao Brasil, né, nessa situação que a gente está atual? Então, eu acho que tem muitos grupos estudando, e vários, desde tentar controlar a transmissão do vírus no próprio mosquito transgênico, tentando desenvolver bactérias que diminuem a taxa de transmissão do mosquito. Eu, particularmente, sou muito interessada em desenvolver técnicas para a gente medir taxa de ataque em populações, para a gente entender melhor o tamanho. Isso é uma coisa que é a minha linha de pesquisa em arboviroses. E eu já trabalhei também muito com biomarcadores. Seria ótimo se uma pessoa chegasse com dengue no pronto-socorro e a gente soubesse se ela tem risco ou não de desenvolver quadros mais graves. Então, biomarcador de gravidade é uma das linhas de pesquisa que eu fiz com arbovirose. Interessante, doutora. Então, assim, tem tanta coisa para fazer, o que não falta é assunto. A gente vai estar com esses mosquitinhos aí por muito tempo ainda. Com certeza. Isso aí, eu acho que o mosquito vai ser bem difícil da gente mudar. Doutora, queria agradecer. Então, muito obrigado pelo papo, por todas essas informações, né? Eu acho que é muito informativo aí para o nosso público de laboratório, nosso público também que assiste o nosso podcast. E queria que você deixasse uma mensagem, então, tanto para o pessoal de laboratório, tanto para o nosso público que está assistindo aqui o IVD Talks. Então, eu acho assim, tem muita coisa, é super legal estar aqui na Neuromune, principalmente essa ideia de que a gente pode desenvolver testes aqui no Brasil, trabalhar aqui no Brasil no desenvolvimento de novas formas de você fazer o teste, e eu acho que isso serve para as pessoas pensarem, verem, olharem. Eu estou muito com inovação na cabeça, então repensem a forma como a gente faz as coisas, porque a gente precisa aqui no Brasil muita de inovação e novos testes. Inovar é preciso e fazer pesquisa no Brasil é preciso também, né? Exatamente. Vamos trazer inovação. Pessoal, queria agradecer então a todos que assistiram e convidá-los aos próximos episódios do IVD Talks, uma conversa sobre medicina diagnóstica.